Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Tá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Idade Média. Por que nós vamos falar sobre Idade Média? Por que a gente vai voltar tanto assim, Vanessa? Porque no ano passado, por conta de todo esse contexto, de pandemia, infelizmente nós não conseguimos terminar todo o conteúdo proposto para a primeira série do ensino médio. Nós terminamos apenas o Império Romano, E para a gente conseguir entender o contexto, para a gente conseguir entender os conteúdos que vão vir agora na segunda série do ensino médio, é fundamental a gente compreender a Idade Média, porque não tem como eu entender por que se foi criado um novo período, por que deu origem a um novo período da Idade Moderna, por exemplo, sem entender o que aconteceu lá na Idade Média que proporcionou essa virada de tempo, essa virada e essa mudança de tempo. Então, para isso, eu preciso compreender todo o contexto. Tá? Não se preocupem que a gente não vai demorar muito, vai ser uma aula mais rápida, Assim, a gente vai dividir aqui em algumas aulas, mas a gente não vai demorar muito para entender essa Idade Média, para a gente não atrasar também o nosso conteúdo do ensino médio, aí da segunda série do ensino médio, tá bom? É uma questão importante a ser frisada, eu já falei para vocês no vídeo de apresentação, mas é importante frisar que os conteúdos de primeira e segunda série estão caindo com muita frequência no Enem, então é muito importante que vocês se atentem a isso. Tá? E por isso mesmo, eu não vou pular a Idade Média e ir logo lá para a Idade Moderna e trabalhar com vocês. Aí, por exemplo, as grandes navegações, reformas religiosas, enfim, porque eu preciso que vocês entendam toda a conjuntura para compreender a situação lá, o contexto que vai vir na Idade Moderna, tá bom? Lembrando que está caindo no vestibular esses conteúdos de primeira e segunda série. Tá bom? Então, bastante atenção, já pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, não se esqueça de fazer relatório, porque vocês vão ser avaliados por meio desses relatórios, tá? Coloque o tema, a data da aula e vamos dar início aqui na nossa apresentação, ok? Olha só, meninos, aqui na nossa apresentação, sobre a Idade Média, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Idade Média, ou história medieval, também pode ser chamada assim, é dividida em dois períodos, Primeiro, chamado a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e depois nós temos a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Percebam quanto esse período é longo, Nós temos aí vários séculos de história da Idade Média. A Idade Média é um período muito importante na Europa, tá? É importante a gente entender isso. A Idade Média aconteceu na Europa, especificamente falando da Europa Ocidental. Nós precisamos ter muito cuidado, por exemplo, ao afirmar que aconteceu a Idade Média, que nós brasileiros vivemos a Idade Média, Nós aqui no território brasileiro. Sendo que naquele período em que estava acontecendo a Idade Média, óbvio que aqui existiam pessoas, existia a história, mas nós vivíamos num contexto diferente. Os europeus nem haviam chegado aqui no território americano. Então, muito cuidado para não cometer um dos maiores pecados que nós costumamos dizer, que o maior pecado do historiador é o anacronismo. É você querer encaixar forçadamente um contexto a uma sociedade em que não tem nada a ver, que um contexto que não existia, tá? Então, se eu afirmar que no Brasil houve a Idade Média, é uma afirmação equivocada, tá? Porque durante esse período da Idade Média acontecia especificamente na Europa Ocidental. Ok? Então, essa divisão da Idade Média é para a gente entender didaticamente como aconteceu. Então, nesse primeiro momento da Alta Idade Média, é o período de consolidação, o período de formação dessa sociedade, após aí a queda do Império Romano do Ocidente.
E o período da Baixa Idade Média é um momento aí já de crise desse contexto, né, da Idade Média, da sociedade medieval. É um momento em que vai acontecer, por exemplo, o renascimento comercial e urbano, e aí no decorrer de toda essa temática nós vamos nos questionar e conversar sobre esse tema renascimento, porque na medida em que eu falo renascimento, ressurgimento, dá a entender que na Idade Média não acontecia comércio, não existia cidades, e isso é mentira, porque existia comércio em pequena intensidade, mas existia cidade, mas não era da forma como nós conhecemos hoje, né? Então existe uma série de preconceitos, uma série de afirmações pejorativas, falaciosas em relação à Idade Média, que precisa ser aí questionado por nós, né? Por exemplo, a Idade Média durante muito tempo também foi conhecida como a Idade das Trevas. E essa é uma afirmação pejorativa, preconceituosa, que foi criado a posteriori, né, que foi criado depois desse período chamado Idade Média, pelos renascentistas. Esses renascentistas que estavam valorizando aí o conhecimento científico, valorizando a razão, olharam para todo o contexto vivenciado durante esses séculos que nós estamos chamando de Idade Média e acreditaram que durante aquele período essa sociedade viveu na obscuridão, viveu no escuro, e por isso mesmo eles chamam aqui de Idade das Trevas. Só que essa afirmação é uma afirmação errada, errônea, equivocada, uma vez que nós vamos ver aqui ao longo de todo esse conteúdo. Na Idade Média tiveram vários avanços científicos, né? Avanços tecnológicos. Foi justamente aqui na Idade Média que aconteceu o surgimento das primeiras universidades. O conhecimento ele era difundido dentro das igrejas, né? Era manipulado, era restrito à igreja, mas existia, né? Aí essas fontes documentais ficavam sob o poder da igreja, mas existia, né? Então existem vários aspectos, várias características que fazem com que a gente compreenda hoje que a afirmação de que a Idade Média teria sido a Idade das Trevas é errada, é errônea, é equivocada, é pejorativo dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Bastante atenção nisso daqui, porque os alunos erram muito, tá? É errado, é pejorativo falar que a Idade Média é um período da Idade das Trevas. Eu posso afirmar que os renascentistas, ou seja, as pessoas que viveram logo depois da Idade Média e que vieram com uma mentalidade completamente diferente daquelas pessoas que existiam na Idade Média, acreditavam que durante a Idade Média teria sido um período de Idade das Trevas e que eles estariam trazendo a luz para esses povos, a luz para essa sociedade. Né? Tanto é que os renascentistas se autodenominaram, né? Colocaram aí essa ideia de que eles estavam aí trazendo a luz para esse período, ok? Então aqui, logo de cara, aqui no primeiro slide, a gente já viu várias coisas, várias características desse período que são muito importantes. Tá bom? O início, então, dessa Idade Média é caracterizado a partir aí de 476 com a queda do Império Romano do Ocidente, né? É importante lembrar que a desagregação, né, a ruralização, nós vamos ver todos esses detalhes, da sociedade do Império Romano contribuiu para a formação da Idade Média. E ela termina lá no século XV, quando acontece a queda de Constantinopla, uma importante cidade, né, naquele período da sociedade oriental, tá bom? Mas com calma, a gente vai ver todos esses detalhes. Passando aqui para o nosso segundo slide, então, nós temos aqui do Império Romano aos reinos germânicos.
Devido à dificuldade de manter protegida a grande extensão das fronteiras do Império Romano, das constantes invasões dos bárbaros, o Império deixou de investir na conquista de novos territórios, o que provocou a diminuição dos escravos. Lembrando que esses escravos vinham dos povos dominados. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Para a gente compreender a formação da Idade Média, é fundamental lembrarmos dos fatores que contribuíram para o fim do Império Romano do Ocidente. Lembrem-se, meninos, lá do ano passado, foi o nosso último conteúdo, que a gente viu que o Império Romano ele chegou numa extensão territorial tão grande que estava difícil, inclusive, de administrar esse território. Tanto é que houveram divisões aí para tentar melhor administrar, mas é muito difícil fazer isso porque o território era muito extenso, era muito grande. Outro fator que vai contribuir para a desagregação, para a crise desse Império Romano do Ocidente é a falta de mão de obra, a falta de escravos. Por quê? Os escravos, eles eram advindos principalmente das guerras, dos prisioneiros dessas guerras. Então, como os romanos tinham essa característica de expandir o seu território, eles tinham um exército muito forte, um exército muito famoso, e aí eles dominavam aquele território e faziam daquelas pessoas seus escravos. Então, a mão de obra era advinda deles. Antigamente, antes de existir a eliminação dos escravos por dívida, ainda existia escravos por dívidas. Mas aqui já no finalzinho do Império Romano, só existia esse tipo de fonte de escravos prisioneiros de guerra. Como os romanos haviam chegado num patamar, numa extensão territorial tão grande, eles diminuíram as conquistas territoriais e automaticamente diminui também a quantidade de escravos. Isso gera uma crise econômica. Gera uma crise econômica porque você não tem mão de obra suficiente para poder sustentar o luxo que era a sociedade romana. Então, isso é um fator que vai contribuir para a desagregação do Império Romano e que, de certa forma, contribui para o surgimento, então, desse novo período que nós estamos chamando de Idade Média, tá? Outra questão muito importante que vai influenciar nessa desagregação do Império Romano são os bárbaros, As invasões bárbaras. Os romanos adotaram esse termo para designar todos os povos que viviam fora do Império Romano, especialmente os germânicos. Eu costumo dizer que nós colocamos num pacote só os vários povos que existiam ali na Europa, que eram diferentes, que não eram romanos. A gente joga tudo num saco só, sacode e fala que são bárbaros, Por quê? Esses romanos, eles tinham essa noção de que todas as pessoas que não eram romanas, que não tinham as tradições romanas, que não tinham a cultura romana, eram bárbaros. Eram bárbaros porque eles não visualizavam aquelas pessoas como seres civilizados. Obviamente, a gente sabe que isso não faz sentido, uma vez que existiam padrões diferentes de sociedade, eram padrões diferentes de civilização, Eram padrões diferentes dessa vivência em sociedade. Então, por isso, esses romanos tinham essa noção de que todo mundo que estava fora, que não tinham costumes romanos, que não falavam o latim, eram bárbaros. Então, eram bárbaros aqui os germânicos, os ostrogodos, os visigodos, todos os povos que viviam ali, que não fossem romanos, eram bárbaros. Na desagregação do Império Romano do Ocidente, acontecem então várias invasões desses bárbaros naquele território romano. Como o território era grande demais, era difícil controlar essas invasões. E isso também vai contribuir para o fim do Império Romano do Ocidente, para o estabelecimento desse novo período que nós estamos chamando de Idade Média. Aqui eu tenho uma série muito bacana, muito massa mesmo para indicar para vocês, do Netflix, do ano de 2020, ela é muito recente, chama Os Bárbaros, Na verdade é Barbarian, que é uma série em alemão, ela é em alemão, E é fantástica, óbvio que tem legenda, gente, tem também lá, para você assistir dublado se você quiser. Mas a série é fantástica e mostra justamente essa disputa, essas invasões bárbaras, de um povo específico. E como os romanos, como o exército romano era grande, como ele era
forte, como ele era influente, as estratégias de guerra deles. O seriado é fantástico. Assistam, vou colocar aqui, né, vou deixar a figurinha aqui do cartaz. Tem na Netflix, né, disponível na Netflix para vocês assistirem. Então, quem tem aí a assinatura, fique à vontade para assistir no final de semana. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. O seriado é, com toda sinceridade, vou repetir mais uma vez, fantástico. Tá? E mostra essas invasões e, como eu disse, como esse exército romano era forte, tá? Seguindo aqui a nossa apresentação, olha só esse mapa mostrando as invasões bárbaras ali do Império Romano, né? Então eu tenho vários povos, os godos, os ostrogodos, os hunos, principalmente os hunos são responsáveis, né, por empurrar. Eles vieram lá do ocidente e eles vão empurrando esses povos. Eles eram extremamente violentos, né, e eles vão empurrando todos esses outros povos que viviam ali na Europa e influenciando nessas invasões no território romano, tá? Nós temos aqui os francos, os ângulos, hutos, vândalos, então vários povos fazendo essa movimentação e essa invasão em todo esse território do Império Romano, principalmente do Império Romano do Ocidente, né, que é essa parte mais clara aqui no mapa, ok? Aconselho vocês a toda vez que tiver mapa, tabelinha, vocês tirarem print da tela para vocês poderem estudar depois, tá? Facilita. Seguindo aqui, tem um aspecto muito importante que vai influenciar no estabelecimento, na formação da Idade Média, do medievalismo, que é a ruralização do Império, né? Por quê? A crise do Império Romano, devido a essas invasões bárbaras que nós acabamos de falar, e a diminuição das atividades econômicas, provocou o esvaziamento das cidades. Então as pessoas que viviam nas cidades romanas começam a fugir para o campo com medo dessas pessoas, desses bárbaros que estavam invadindo esse território. Isso, essas invasões bárbaras, aliada à diminuição drástica da economia, né, das atividades econômicas, influencia nessa busca dessas pessoas que viviam na cidade para uma segurança maior no campo. Então acontece um êxodo, né, aí dessas áreas urbanas. Essas pessoas acabam buscando abrigo, proteção, né, nessa área rural, nos campos. E isso daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês, mas vai influenciar aí na formação do feudalismo, tá? Que é diferente de Idade Média. Feudalismo é um conceito. Ele precisa dormir. Tá, ok? Então essas pessoas vão procurar proteção aí nas áreas rurais, naqueles que pudessem proteger dessas invasões bárbaras que estavam acontecendo, tá bom? Então, muitos de seus habitantes passaram a procurar abrigo, trabalho e segurança nessas áreas rurais, ok? Surge, portanto, uma nova mão de obra, uma nova forma de trabalho dentro desse contexto ali ainda de desagregação, de fim desse Império Romano do Ocidente. Por quê? Olha só, a principal mão de obra, então, era um dos escravos, que é importante dizer que é bem diferente da escravidão moderna, né? Lembra disso, que nós falamos bastante lá no ano passado. O escravo aqui independia da cor de pele, tá? Independia da cor de pele, era, na verdade, escravos advindos por guerras, como a gente já comentou nessa aula, ou lá atrás por dívidas, tá? Chega um momento que essa escravidão por dívidas é extinta e existe apenas a escravidão por guerras. Então, você poderia ser aí o rei, princesa de um povoado, né, de um povo específico. Se você fosse dominado pelos romanos, você poderia se tornar escravo desses romanos, tá bom? Como esses romanos não estavam mais conquistando novos territórios, não estava sendo abastecida essa sociedade de escravos. Isso gera uma falta na mão de obra, prejudicando a economia. Uma alternativa
surge é o colonato. E o colonato, essa característica que vai surgir já ali no finalzinho desse Império Romano do Ocidente, vai influenciar no estilo de mão de obra que vai ser predominante também na Idade Média, tá? Então vamos compreender o que é esse colonato. O colonato é o seguinte: a grande massa da população fugiu para o interior, mas a grande maioria das terras do interior já tinham proprietários, pertenciam a poucas famílias, então existia grandes propriedades de terras, mas nas mãos de poucas pessoas, né? As pessoas que migravam não podiam simplesmente ocupar a terra, já que elas já pertenciam a alguém. Qual foi a alternativa então? Justamente o colonato, tá? Porém, a maioria desses proprietários não possuíam recursos para manter escravos ou pagar pessoas para trabalhar nas terras. Dessa forma, surgiu o colonato. Ou seja, o colono cuidaria de uma pequena parte das terras para se sustentar e, em troca, entregaria parte da sua produção ao proprietário das terras. Entendam, meninos, o colono ele não é um escravo e ele não é um trabalhador assalariado. O colono recebe uma terra cedida, uma espécie de aluguel, tá? O dono da terra aluga aquela terra para ele, só que o pagamento é em forma de produtos e não de dinheiro. Isso é o colonato, tá? Então, mais uma vez, recapitulando para vocês entenderem. Com tudo isso que estava acontecendo, as invasões bárbaras, a crise desse Império Romano do Ocidente, a falta de mão de obra de escravos e muitas vezes a falta de recurso para manter esses escravos, né? Ou até mesmo pagar uma mão de obra para trabalhar nessas propriedades rurais, esses proprietários faziam um acordo com essas pessoas que estavam fugindo das cidades e indo para o campo, para que essas pessoas tomassem conta de uma pequena parcela, pequeno pedaço de terra, e para pagar o aluguel, digamos assim, daquela terra, eles dariam parte de sua produção. Então, por exemplo, eu, Vanessa, fugi da cidade, né? E vou agora me submeter a uma terra, a uma pessoa, porque eu preciso de proteção. Essa pessoa tem uma grande propriedade de terra, ela vai me ceder, ela não vai me dar, ela vai me ceder, vai me alugar um pedaço de terra. Eu vou mudar para lá com a minha família, vou cultivar, sei lá, um trigo, né? Vou cultivar trigo e para pagar essa terra, para pagar o aluguel dessa terra, eu vou dar parte da minha produção de trigo para o proprietário, para o grande proprietário dessa terra. É dessa forma que eu fico ali. E ele me protege. Isso, meninos, vai dar base para uma relação que vai surgir, que vai se estabelecer na Idade Média, que se chama a relação de suzerania e vassalagem. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso nas próximas aulas, né? Esse pagamento também vai gerar os impostos, né, que essas pessoas que estavam mudando para essas terras deveriam pagar para os proprietários da grande terra, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Se não tiver ficado claro, pergunta lá no WhatsApp, aproveita que eu já vou deixar, né, essa atividade para vocês fazerem aí nesses últimos minutos de aula, para vocês pesquisarem esse colonato. O que é esse colonato? Tá? Dá uma pesquisada aí no Google para vocês entenderem melhor esse conceito e como isso vai ser importante para a formação do feudalismo, que nós vamos falar nas próximas aulas, tá bom? Seguindo aqui, né? Existe o poder político e o jurídico dos bárbaros. Esses povos, meninos, que viviam ali ao redor do Império Romano, tinha uma lógica, a sociedade deles funcionava completamente diferente da sociedade do Império Romano, tá? E na Idade Média, uma das grandes características da Idade Média é justamente essa mistura, essa mescla de culturas que acontece, né, com a junção dessas sociedades aqui do Império Romano com os bárbaros, com essa cultura dos bárbaros.
tá? E com a tradição dos romanos. Então, vai haver uma mescla cultural, tá? Vamos ver aqui com detalhes para a gente entender melhor isso. Então, olha só, os reinos bárbaros não tinham instituições como as romanas, que incluíam o Senado, o tribuno da plebe, leis escritas. Lembre-se que os romanos, eles tinham uma organização política muito certinha, então eles tinham ali as leis, eles tinham o Senado, né, que era a grande instituição que permanece em todos os períodos romanos, tinham aí essas leis escritas, os tribunos, as magistraturas. Então era uma sociedade organizada desta forma, tá? E tinham leis escritas, coisas que os bárbaros, né, que lá o reino dos bárbaros ou os reinos germânicos não tinham. Segundo fator, as leis dos bárbaros baseavam-se em costumes e tradições transmitidas oralmente ao longo das gerações. Então não existiam leis escritas. Geralmente, se alguém cometia algum crime, né, era resolvido por meio de lutas corporais. Tá? Então é normal você ver em vários seriados que abordam esse período, quando alguém comete algum crime, eles irem para esses embates e aí a punição maior é a morte, né? Eles batalham até um dos dois morrer. E aí o que sobreviver é o vencedor e estava certo na situação, tá? É esse tipo de tradição, de cultura que existiam entre os bárbaros, tá? Então, muito diferente da cultura romana, perdão. Na falta de leis escritas, as relações entre reis e súditos eram baseadas em obrigações morais, como laço de fidelidade e honra. E isso daqui vai permanecer na sociedade medieval. A honra é muito importante, o meu nome. Se eu prometo a você que eu vou te proteger, eu vou te proteger com a minha vida, porque a minha honra está em jogo. Né? A gente vê muito isso em Game of Thrones, por exemplo, também outro seriado, não sei se vocês conhecem, né? Mas um seriado muito bacana para entender que tem muitas características da sociedade medieval ali, né? Por exemplo, agora eu me esqueci o nome dela, de uma guerreira que ela promete cuidar da filha com muita... Como é que é o nome, Jesus? Enfim, se você promete, então, proteger uma pessoa, você protege essa pessoa com a sua própria vida, né? Porque a honra, a sua palavra, ela vale muito, a sua fidelidade, tá bom? No direito germânico, o acusado de algum delito deveria provar sua inocência por meio de disputas físicas, como eu disse para vocês, um duelo de espadas, por exemplo, né? Então, era uma sociedade que funcionava completamente diferente da lógica da sociedade romana, tá? Então, aqui são características que nós estamos vendo que depois vai haver uma mescla e formar as características da Idade Média, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai parar por aqui, né? Até porque eu quero que vocês pesquisem para entender melhor o que era esse colonato, tá bom? E registrem aí no caderno de vocês, no relatório de vocês, para a gente entender aí, compreender essa característica tão importante que vai contribuir para a formação desse feudalismo lá na frente. Na próxima aula, nós vamos continuar e vamos tentar entender melhor como essa sociedade, como esse período chamado Idade Média foi se formando. Até agora nós vimos, né, que a Idade Média ela partiu de uma crise desse Império Romano do Ocidente, dessa ruralização, né, dessa desagregação, ruralização do Império Romano e das invasões bárbaras. Vimos também como as características eram diferentes entre essa sociedade romana e as sociedades germânicas ou sociedades bárbaras. E como a mescla dessas características influenciou também na formação do feudalismo, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, mande mensagem lá no WhatsApp pra gente conversar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.